clicar no botãozinho azul, vocês vão ter acesso a essa gravação lá no portal. Dê uma explorada no portal, todo o material que a gente usa tá lá, toda a solicitação de assessoria tá lá também. Vocês vão curtir bastante. A galera da Liga dos Heróis já pediu assessoria também. Eu e a Jana, a gente fez uma mega assessoria, assim, também projetão. Tô super conectado com eles, porque eu acho que é isso, né? Faz parte da minha realidade também, eu atuo com recortes da galera de cosplay daqui, da Bahia. E eu acho que faz todo sentido a gente começar a olhar para as ferramentas que estão à nossa disposição. Mas aí, conhece o nosso time já sabem quem tá aqui com a gente. O Lucão, o Cami não tá hoje, mas tá com a gente também. E eu aqui na facilitação com vocês. Boas práticas, a gente já tá aí ligado nisso, né? Sempre câmera ligada, levantar a mão para a gente poder falar, para não atrapalhar a gravação, deixar o microfone desligado também para não atrapalhar e fechar as outras abas para não que inclusive minha internet está péssima, viu? Gostaria de dizer a vocês. Chance de eu estar aqui, eu sumi rapidinho daqui para ali, mas Lucas vai ficar desesperado se eu desaparecer? Vai. Porque ele vai ficar, meu Deus, como facilitarei? Mas o Lucas ele tem um molho, ele tem um molho. Então, a gente vai fazer uma abaixo-assinado para Lucas facilitar o encontro um dia, hein? A cara dele, a cara dele, a cara dele. Beleza? Nossas cláusulas estão aqui também, vocês já conhecem. Vamos respeitar o tempo, vamos aguardar. Vamos utilizar as nossas funções do Zoom para a gente poder conversar. Princípio da abundância. E aí, como é que vocês já entenderam isso? Ninguém é concorrente. Então é isso que fortalece o terceiro setor. Vamos se ajudar que vai dar certo. Vamos confiar no processo e estar presente no aqui e agora, beleza? Então, para a gente começar, vamos para o aquecimento, que sabe que eu gosto, né? E aí, hoje, pensando no relatório, no relatório de vocês, eu tive uma ideia muito legal. Como a gente tem pouca gente aqui, eu não vou nem pedir para dividir em sala, Lucas. Vamos fazer aqui que é rapidinho. O aquecimento é: se sua organização fosse um filme, qual seria o título e por quê? Alencar, você tem várias opções aí, Alencar. Alencar, Alencar. Você tem várias possibilidades aí, hein? Alencar vai vir com os Vingadores. Vocês têm várias opções. Então, se fosse um filme, qual seria o título? Quem vai começar? Quem vai começar? Alencar, Alencar e a Thalia pensando. Vamos lá, gente. Suelen. Suelen tá. Um filme, gente, que... Não Imagens tenho desse... nem ideia ainda. Calma aí que eu tô puxando os neurônios. Boa. Vamos lá. Dani. Não tá saindo o áudio. Não, tá fechado Olha, para seu mim, microfone. filme vai ser um desafio, porque eu assisto pouquíssimo filme, entendeu? Televisão aqui para mim é quase zero. Então, Suelen, você que assiste filme, vai lá, minha É para amiga. pegar um filme que já existe de referência, é Pode isso? ser. Não, você pode escolher um filme que já existe, inclusive. Você vai dizer o título e por que seria esse nome. Pode ser Ó, um nome que já existe, pode, nosso. pode, pode ser um nome que já existe. Tranquilo. O filme ia ser Padrinhos da Educação. Não existe na realidade. Em busca da felicidade, né? Em busca da felicidade é perfeito, eu já assisti. Boa. Alencar disse que tá ouvindo bem baixinho a gente, mas tá ouvindo, Alencar? Deixa eu ver se ele ouve a gente. Ele não tá conseguindo desmutar, eu Ó, acho. pensei numa coisa. Um título, né? No caminho da evolução. Olha aí, olha aí. Nunca, pera ainda. Esse filme existe? Não. Ah, mas Ah, ficou não, um bom título. amiga. Ficou um bom título, ficou um bom título. Boa, já tá aqui. Vou procurar. Lembrei, Nunca assisti esse filme. eu lembrei de um filme nosso. Qual? Um Lugar de Esperança. Pera aí, deixa eu parar aqui. Compartilhar. É o quê? Um Lugar de Esperança. Bom, bom, bom. Boa.
Gostei. Qual é o título da Suelen também? Eu lembrei, Suelen? No Caminho da Evolução. Boa. Boa, gostei. Achei até que era filme espírita, já ia procurar aqui. Eu falei, esse daí eu nunca assisti, não, hein? Esse aí eu nunca assisti, não, hein? Quem sabe? Quem sabe um dia vem aí. Eu falei, de quem é esse filme? Eu não tinha assistido ainda, mas eu assisto muitos filmes espíritas. Vamos lá, Dani. Ah, Dani, você assiste filme? Não é possível que você não assista nenhum. Olha, não vem, agora não vem nada na minha mente. Vem até um que eu assisti há muitos anos atrás, mas não estou lembrando o nome do bendito. Não, não é possível. Não assiste, filme, você não assiste. Eu não assisto, eu só busco assim informação do que está acontecendo, entendeu? Velho, E mulher, mude essa vida. não, Você gosta de que livro? Você gosta de livro? sim. Ó, Diz Dani, um título de um livro aí, então. ó, nosso lar, a gente quase mora lá mesmo. Então É, pronto, Nosso Lar. boa. Boa, Já isso aí. assistiram? Já assistiu, todos dois, inclusive. O segundo Tanto. não foi tão bom, mas o É. primeiro. Eu gostei do segundo, cara. Achei tão legal. Mas você conseguiu entender? Porque eu falo assim, assim, minha visão. Eu tenho a impressão que quem não leu o livro Os É, Missionários eu li. possa ter dificuldade de entender as passagens do filme. Boa. É, eu li o livro. Então, tipo, eu já fui assistir o filme e já Obrigada, tinha Su, lido. você me salvou. Eu já tinha lido, né? Eu já tinha lido o livro e aí eu gostei do filme. Eu acho que o segundo filme ele traz um ponto de reflexão muito legal, assim, muito importante, né? Sobre autoconhecimento, assim, tipo, não é só sobre o que a gente produz para fora, mas é como a gente estrutura o que a gente tem de Por forma dentro. interna. E aí, sensacional. Inclusive, Missionários da Luz é um livro de cabeceira, assim, eu gosto demais. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Boa, Alencar acho que não tá ouvindo, mas não tá conseguindo falar, né, né, irmão? Tá conseguindo? Agora, Aê, agora sim. boa. E aí, me Então, diz qual é o nome do filme que representa a Liga dos Heróis e por quê? Se sua olha, organização fosse. aham. É um filme bem antigo, do qual cada pouco eu retorno para assistir ele, que o nome é Sociedade de Poetas Mortos. Eu não sei se vocês Filmaço. já assistiram, se não assistiram, assistam, porque eu acho que combina com a Liga dos Heróis. Boa. Porque, porque esse filme tem um professor que entra numa escola preparatória de meninos, né? E tem um alto padrão e conhecimento e tem uma metodologia assim de ensino bem antiga e tradicional. E o cara simplesmente entrou e mudou todos os parâmetros, todos os padrões dessa escola e começou a ensinar o que ele pensava. E os alunos já de cara entraram na onda dele, começaram a gostar da metodologia dele e até que chega um dia que tentam tirar ele da escola porque aquela metodologia não tem nada a ver com aquela instituição. E todos os alunos protestam e pedem para o professor ficar. E por que isso tem a ver com a Liga dos Heróis? Porque tem um líder, que sou eu, é um cara que tinha um pensamento, uma metodologia toda diferenciada no meio, pegou o cosplay, no caso, né, uma Uma ferramenta. atividade que aqui na região se fazia só por diversão e transformou em trabalho beneficente. Então, muda-se toda uma estrutura quando o líder tem esse pensamento mais à frente, assim, e hoje todo mundo abraça essa causa, tanto que sempre que acontecia, né? Hoje, graças a Deus, minha turma está muito bem alinhada. Mas quando acontecia algo de errado, todo mundo sempre confiando em mim me perguntava: Júnior, é verdade? Júnior, isso aconteceu? Júnior, é assim que nem o fulano falou? Então, assim, eles vêm até mim para me contar as coisas, para compartilhar as coisas comigo, enfim, para pedir a minha opinião para várias coisas. E eu me sinto muito esse professor. Boa. Filmaço, filmaço. Oh, Captain, My Captain é simplesmente assim um dos melhores filmes de fato sobre educação, né? E é legal porque
a Sociedade dos Poetas Mortos, ela fala exatamente de como o pensamento filosófico ele é transformador, né? Tipo, não é sobre a gente, não é sobre a gente só pensar diferente, é como a gente, a partir de um ponto de perspectiva, a gente consegue ter várias reflexões, assim. Gostei demais do filme, acho que reflete mesmo, hein? É isso, eu acho que esses filmes, essa análise de filmes aí, faz com que vocês consigam entender um pouco do que trouxe o nosso relatório, né? Vou compartilhar a tela de novo aqui. E aí o nosso relatório, ele veio nesse aspecto de definição, né? A gente sempre costuma trazer um ponto que é, o relatório institucional, ele não é sobre bom ou ruim. Ah, Luiz, minha organização é formalizada. Ah, Luiz, a minha organização não é formalizada. A formalização nem sempre é retrato de estrutura. Nem sempre porque eu tenho uma organização formalizada, eu tenho uma organização madura, né? Então, o Lucas perguntou no chat, todo mundo conseguiu acessar o relatório, ver o relatório institucional? Todo mundo deu uma olhada lá? Muito bom, né? É muito bom. Vocês vão ver que tem várias camadas desse relatório, como hoje o Lucas também vai trazer uma coisa legal para vocês, que é o formulário de avaliação parcial, que é o que a gente chama de formulário. Vocês vão preencher, é como se fosse uma foto, né? A gente vai fazer uma foto hoje desse formulário que vocês vão preencher aí no final do nosso encontro de hoje. E no final vocês preenchem esse formulário de novo, para a gente analisar em quais pontos houveram evolução, em quais pontos não tiveram evolução. Um ponto interessante, nem sempre, às vezes você tá com um dos pilares lá em tipo 80%, né, Lucão? Aí às vezes, quando você vai fazer a segunda avaliação, ele tá em 50%. Já rolou em organizações, por exemplo, territórios rolou isso, Lucão. Que são organizações, por exemplo, que por causa das nossos questionamentos, Dani, resolveram parar. E aí falaram, não, a gente tem que parar o que a gente tá fazendo aqui e voltar algumas casas. Porque às vezes você acha que tá no nível de maturidade, mas no decorrer dos encontros você percebe que não tá. Às vezes a percepção é só sua, entendeu? E aí é muito legal. Não é sobre certo ou errado, bom ou ruim, é sobre entender em que momento a nossa organização está, né? E aí o relatório institucional, né? Ele é uma fotografia, né? Ela vai capturar ali quais são os principais aspectos da estrutura da sua organização. Então, como é que a gente vai identificar esses pontos que precisam de melhoria? A gente vai analisar junto com vocês, né? Onde a gente deve concentrar os esforços. Aqui é um modelo de relação, de relatório da Amor Mais, né? Que é uma organização fictícia que a gente usa na Fomenta, né? Então vocês vão ver quais são as ODS que vocês estão enquadrados, quais são as estruturas, quais são as fases da OSC, tudo direitinho dentro desse relatório institucional. E aí a gente precisa entender o que é que nos diz o relatório institucional, né? O que é que ele diz pra gente e por que que ele é importante. Vocês vão conseguir enxergar no relatório a maturidade da organização de vocês. E aí, como eu falei, não é sobre a minha organização, ela não tem estrutura, ela é imatura, não. Qual é o nível que a Fomenta consegue perceber em que a organização de vocês está hoje? Em alguns momentos, essa maturidade, ela inclusive pode ser algo que não faça diferença alterar. Ah, Luiz, eu quero melhorar a maturidade da minha organização. Luiz, eu quero manter minha organização como tá tudo bem. É sobre a gente ter uma perspectiva ampla de como a nossa organização ela tá desenhada, beleza? A gente tem também estrutura. Então, aquilo, lembra dos faróis que a gente preencheu no outro encontro? Pô, será que meu financeiro realmente está bem estruturado? Será que meu administrativo está estruturado? Será que a minha gestão de time está estruturada? Se eu, Luiz, se eu, Alencar, se eu, Norma, Dani ou Suelen, se a gente hoje precisar ficar 30 dias sem movimentar as coisas da organização, será que a organização ela respira sem a gente? Será que ela se movimenta, né? Esse é o processo, assim, esse é um processo muito interessante, que é o processo do desapego, às vezes, ao que é estrutural, né? E é muito louco isso, porque a gente não consegue fazer, inclusive, como presidente de coletivo hoje, eu tenho muita essa dificuldade, né? Na Fomenta a gente fala muito disso, que é Alencar, e você vai entender, é a síndrome do super-herói. A gente acha que a gente vai salvar o mundo porque a organização ela só respira
quando a gente vai. E é muito louco, velho. Isso por quê? As pessoas que estão ao nosso redor, elas se acostumam com isso também. Tipo, só a Dani sabe fazer as coisas do projeto que vai acontecer. Então eu não preciso me esforçar pra fazer, porque eu sei que a Dani, ela vai dar conta se eu não fizer. Eu sei que se a gente tiver um evento lá em outra cidade, eu não preciso me mobilizar pra organizar as coisas, porque eu sei que o Júnior ele vai fazer no final das contas. Então as pessoas ficam meio que nessa zona de conforto, né? Então, a estrutura ideal é quando a gente tem um time colaborativo, quando a gente tem algo que funcione mesmo sem a gente estar, né? Existe uma coisa muito legal na Fomenta, não sei se já falei para vocês, mas os nossos fundadores hoje, eles não fazem parte da Fomenta mais, né? Mas eles fazem parte de um conselho que ajuda na tomada de decisão. Então, o Rodrigo geralmente retorna muito para eles, assim. E é muito louco, porque é um processo de desapego, né? Você coloca um filho no mundo e aí você tem que deixar que o filho ande com as suas próprias pernas. Porque esse é um processo muito natural, isso vai acontecer, né? Eu espero que vocês se aposentem um dia. Descansem a alma de vocês, digam assim, não, vamos viver, vamos ver o Luiz lá em Salvador e curtir uma praia com o Luizão, porque agora eu só quero, né? Sombra e água fresca, ficar de boa. Mas só que esse é um processo que ele precisa ser natural. Né? O Alencar trouxe uma coisa que é muito característica, principalmente dentro desse cenário mais geek, por exemplo, que é, primeiro, as pessoas entenderem que fazem parte de organizações, startups ou de terceiro setor. É muito difícil que as pessoas dentro desse cenário se identifiquem dessa forma. E o engajamento dessas pessoas é muito complicado, porque você perpassar o que é só um hobby para uma responsabilidade social é muito difícil. Então as pessoas não conseguem entender muitas vezes o impacto que o trabalho delas tem na ponta. E aí o que eu percebo é isso que o Alencar traz reflete muito nas organizações de todos vocês. Um time, ele só ganha estrutura quando ele passa a ter cultura organizacional. E cultura organizacional é quando eu entendo a responsabilização do que eu faço na ponta. Então, poxa, se eu me comprometi aí a um evento, Alencar, e eu não vou, eu tenho que entender quais as consequências dessa minha ação. Né? Eu vou estar frustrando um corpo de administradores, eu vou estar frustrando crianças que esperam que eu chegue lá, eu vou estar, né, criando uma problemática não só financeira ou estrutural para minha organização, não só para o nome da minha organização, que tem isso também, mas para uma gama de pessoas que estão ao meu redor, né? A gente fala muito disso na Fomenta. Todos nós somos a Fomenta. O que é ser um fomenter, né? Quando eu, Luiz, estou num evento do terceiro setor, eu não estou só ali sendo Luiz, porque todo mundo me conhece como Luiz da Fomenta. Quando eu estou num evento do terceiro setor, eu estou ali como Luiz da Matilha RPG, que atua com os jogos de tabuleiro. Então eles me conhecem não só pelo meu nome, mas pelas organizações que eu represento quando eu estou ali, né? Então, isso é estrutura. A gente tem as fases da OSC, que eu vou falar mais à frente, né? Que a gente entender em que lugar a nossa organização tá. E que é isso, né? Ela pode chegar em uma outra fase, ou ela também pode se estabelecer naquela fase ali. Que aí isso é como você quer que a sua organização atue. E eu vou falar disso mais à frente. E a gente tem a questão financeira, que não está em destaque, mas que ela está presente ali para poder destacar como a gente lida com as questões econômicas da nossa organização. Lucão, Boa. Lu, eu queria tirar um tempinho aqui só para explicar um pouquinho dessa questão da maturidade e fase da OSC, pode falar, amigo. para vocês entenderem, pessoal, porque no relatório institucional vocês receberam ali a informação da maturidade e tem uma porcentagem dessa maturidade, né? Algumas organizações podem ter uma maturidade um pouco mais alta ou um pouco mais baixa ali em relação à porcentagem, mas isso é uma autoavaliação também, tá? Não sei se vocês lembram que teve um momento que vocês preencheram um formulário lá no começo da rede, onde vocês assinalaram algumas competências que vocês tinham ou não. Então a gente consegue calcular a maturidade com base nisso, mas é uma autoavaliação de vocês. Então, o que eu queria dizer é, não se assustem se tiver com uma porcentagem baixa ou se tiver com uma porcentagem muito alta, que é muito a forma que vocês estão enxergando o trabalho de vocês hoje, tá? E aí já a fase da OSCE é uma coisa que a Fomenta, né, tem ali uma metodologia que ela criou e tem ali os termos e a denominação que a gente entende que cada organização vai se encaixando.
Mas a explicação que eu queria trazer era mais em relação a essa maturidade, que vai ser muito mesmo essa foto que vocês mesmos falaram para a gente, em que se tiver com uma maturidade com uma porcentagem baixa, é legal também, porque tem um leque de evolução muito alto. Se tiver com uma maturidade um pouco mais alta, já também é bacana, porque daí é um sinal de algum potencial que vocês podem manter de atividade que vocês já fazem dentro da organização, né? Então, aí, dentro de cada um daqueles pilares que vocês analisam, vocês conseguem entender o que, que já está funcionando bem e o que dá para melhorar ali dentro da maturidade da organização de vocês. Mas era mais para explicar essa questão aí dessa autoavaliação e do porquê que as porcentagens são feitas dessa forma. É muito mais uma coisa que vocês mesmos acabam dizendo para a gente a partir daquele formulário que vocês preencheram. Boa demais, Lucão, valeu. E tem um outro ponto disso que o Lucas traz, que é o seguinte: quando a gente vai olhar para esse percentual, a gente não está falando do que vocês entregam na ponta. Esses indicadores são outra coisa. A gente está falando de como funciona a estrutura interna da organização de vocês. Se vocês lembrarem do que vocês preencheram lá no formulário, vocês vão perceber que todas as perguntas são sobre os processos de gestão interna. Então, às vezes, a minha organização ela entrega muito bem. Mas como é que funciona a minha estrutura de gestão interna e como isso também pode impactar na ponta, né? Porque, assim, estrutura, sobrecarga, tudo isso está taxado ali, como o Lucas falou. Tem uma numeração, uma porcentagem, mas eu não quero que vocês levem isso como algo bom ou ruim, né? Não é sobre estar bom ou estar mal. Meu Deus, preciso chegar em 80%. Não, não é sobre isso. É sobre como a gente olha para o nosso processo interno. E é aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem estar se avaliando como é, uma porcentagem muito baixa, mas na verdade não ser nada disso. Assim como você pode se avaliar com uma porcentagem altíssima e eu olhar daqui de fora e dizer, tá se iludindo. Entendeu? É uma análise, é uma análise muito de vocês. E é isso. Essa autopercepção faz parte do processo também, né? Mas vamos que vamos. Então, o relatório, ele vai apresentar quais são atividades e projetos promovidos pela organização também. Então, como é que vocês atuam, o que é que vocês entregam, o que é que vocês enxergam, né, de ações que são fundamentais dentro desse processo. E a gente vai analisar dentro dessa estrutura, né? Tem análise de risco, isso aqui eu gosto muito. Já recebi muita assessoria de análise de risco, sabia? A pessoa vê lá em atenção e aí manda assessoria. Quero entender por que que a gente está com esse alerta aqui. Mas é isso. Ele apresenta o risco checando esses pontos que a Fomento identifica como importante, né? Então a gente vai olhar como é que estão os débitos, improbidade, relações públicas, a gente meio que faz uma pesquisa para entender se é um risco, né? Ah, minha organização, ela não tem estabilidade financeira, que é normal no terceiro setor, tá? Então, automaticamente, você pode ter ali um recorte de risco, por exemplo, no Serasa. Vocês sabiam que isso pode acontecer? Então, quando você vai fazer uma checagem, isso pode aparecer lá, como uma análise de risco nesse processo. Então, essa análise de risco é mais para vocês terem uma percepção, né, geral ali Bom dos dia, pontos que a cheguei gente analisa. agora. Bom dia, Arlete, bem-vinda. Então, um pouco desse recorte de quais são os pontos e quais são as análises de risco que vem nesse relatório, tá? O relatório ele vai trabalhar pontos, e aí é isso. Se vocês tiverem dúvida, aguardem aí, que eu vou abrir para vocês trazerem as dúvidas se vocês tiverem com relação ao relatório, tá? E aí, eu acho que essa parte da análise de risco, às vezes, chega muito no lugar de dúvida com relação a essas questões dos débitos, principalmente, né? Ah, como é que a gente olha para ter essa segurança maior? Então, são vários processos. Uma vez eu peguei uma assessoria de uma organização que ela estava com essa análise esse ponto de atenção ali nos órgãos de restrição, né? A organização não tinha nenhuma dívida, por exemplo. Eles estavam muito bem organizados e tudo mais. A priori, a gente entendeu que tinha uma instabilidade financeira na organização e que isso afetava também os órgãos de restrição ali, por exemplo. Tipo, se você não tem uma rotatividade boa, se você não tem um balanço, né, de finanças muito bom, o banco ele entende que existe um risco em potencial ali, por exemplo, em ceder empréstimo, em ceder crédito, por exemplo. Mas aí a gente descobriu nessa organização uma parada que eu nunca tinha pensado, né? Um dos diretores que estavam no estatuto lá, na formação da organização, ele tinha um débito trabalhista. E nem ele sabia.
Eles só descobriram porque eles fizeram, cada um fez uma busca individual, e aí eles descobriram que existia esse percalço, que também não é certo, tá? Não é, como é que eu posso dizer? Não é algo que vai sempre acontecer, mas às vezes pode ser que um perfil da direção e tal, o que tiver no estatuto ali, principalmente no cadastro cartorário, possa gerar algum ponto de atenção ali e risco. Mas não é sempre, tá? Só para vocês ficarem cientes. Mas aí é isso. Tem a análise de risco. E a partir daí, a gente vai para os pilares, né? Nós temos 5 pilares importantes que são analisados dentro desse relatório. O primeiro pilar é o pilar de gestão de voluntariado, onde vocês vão trazer dali as perspectivas de vocês, de como é que funciona, de como é que tá e tudo mais, né? Com relação à gestão desse voluntariado, tá? Um outro ponto, esses pilares são também pontos que são analisados pela Fomento que a gente percebe que são importantes para a maioria das organizações. O segundo pilar é o pilar de captação de recursos, né? Que é uma parada que tá na boca de todo gestor de OSC, né? Dinheiro, 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 dinheiro. A gente dorme pensando em captar, acorda pensando, meu Deus, como é que a gente vai captar, né? Então, como é que funciona esse processo de captação de recursos para vocês dentro da organização? Pilar de comunicação, né? Que é como a gente consegue trabalhar não só a comunicação externa, mas também a nossa comunicação interna. Como é que a gente trabalha a estruturação, né, da nossa comunicação, quais são as estruturas, o que é que a gente pensa, o que é que a gente trabalha dentro disso. A gente tem um pilar de transparência importantíssimo. A gente falou de governança no nosso último encontro, né? Então, como é que a gente consegue ser transparente? Como é que a gente consegue trazer estrutura para o que a gente faz? Dani, pode falar. Dentro do pilar de gestão de voluntariado, nós vamos aplicar para os nossos voluntários um termo de voluntariado, né? Boa. Onde nós recebemos do conselho, porque as instituições têm, né? Tem o conselho que rege a região e temos a federação. E aí, essa semana eu recebi, e nós vamos preencher esse voluntariado com todos os trabalhadores, entendeu? Que aí isenta a casa, é, dessas questões trabalhistas, entendeu? Boa. Todo mundo, no caso, todo mundo já é voluntário aí, né? Ele só não tem o Isso, termo. é porque nós temos apenas dois funcionários, né, da Hum, instituição, que é a nossa funcionária da limpeza e o nosso segurança. Os demais são todos trabalhadores voluntários, né? boa. E por incrível que pareça, tem, não na nossa instituição, mas tem ocorrido de pessoas entrarem na justiça requerendo essa questão do trabalho voluntário, entendeu? Sim. Reconhecimento de Então, vínculo. as federativas estão orientando as instituições a preencher esse termo de voluntariado, né? E eu achei um ponto bem interessante, que é algo que vale a pena, porque às vezes você está ali fazendo a coisa com o coração, mas a gente não conhece as intenções de todo mundo, né? Perdão. Perfeito. Eu acho que é exatamente sobre isso. É... Termo de voluntariado é extremamente importante. Reconhecimento de vínculo acontece, inclusive, Alencar, depois de trocar com a Dani, eu acho que para o recorte de trabalho que vocês fazem, ter um termo de voluntariado é extremamente importante ter um termo para os voluntários assinarem, né? Porque o termo ele traz essa garantia, né? É um contrato basicamente de voluntário, de voluntariado, né? E é um termo que, principalmente para as organizações que estão se formalizando, traz um determinado nível de segurança, né? E é muito legal levar isso à frente. Eu hoje trabalho também com o termo de voluntariado, porque o termo ele garante que você se resguarde e que você também consiga prestar conta sobre os processos da sua organização. Ah, o voluntariado, ele nunca vai ser remunerado na vida, ele pode, mas aí ele precisa assinar um contrato de prestação de serviço. Ah, tem um evento que vai acontecer, organizamos aqui e a gente vai poder remunerar todo mundo porque tá em edital taxado que a gente pode remunerar o time. Eles continuam com o termo de voluntariado, mas para esse evento especificamente eles assinam um contrato de prestação de serviço e vão receber essa prestação de serviço, todo mundo emitindo nota avulsa, bonitinha, para a gente ter esse controle,
né? Então, essa parte de gestão de voluntariado ela é importante demais. Até para que a gente pense em cultura organizacional também, né? Mas eles já estão fazendo isso na federação, né, Dani? Pelo que você falou? Tipo, para outros polos. Boa. Estão sim, Luiz. Até nós no passado já preenchemos um termo, mas ele era bem assim, não tinha cláusulas mais Genérico. definidas, entendeu? E agora esse que veio, ele está mais específico. Exato. E não é só isso. Sim, pode falar. A gente tem esse termo de voluntariado, foi feito pela advogada que fez o estatuto, criou. Aí ela falou, norma para resguardar todos os professores que trabalham aqui, eles assinam, porque aqui todo mundo tem que receber, no nosso caso. Então, eles assinam um termo de voluntariado com uma remuneração que é utilizado para alimentação, transporte, e ela descreveu tudo, o que é que eles têm que fazer, tem todas as cláusulas. Aí duas testemunhas para assinar. Então, todo mundo que entra aqui assina esse termo. E a gente ficou mais resguardado com esse termo, né? É porque se torna uma ajuda de custo, né? É uma ajuda de custo. É, Não é uma remuneração específica. É uma ajuda é de uma ajuda, custo para o isso. voluntariado. Essa é uma Boa, ajuda de custo para voluntariado, porque no caso é de até um salário mínimo. E boa. ainda tem especificando até, porque como a gente vive de doações, vai ter meses que a gente vai conseguir pagar esse valor, mas vai ter meses que não vai. Então a gente estipulou entre eles esse até, que pode partir de um ponto até chegar lá. Todo mundo está ciente, né? E fica mais resguardado. E é importante realmente, quando tem ajuda de custo, gente, é importante mais ainda ter o termo de voluntariado, porque a ajuda de custo, ela pode ser usada para caracterizar reconhecimento de vínculo por salário, por exemplo, né? Remuneração constante, não é salário. Então, quando tem o processo, quando tem ajuda de custo, principalmente constante assim, o termo ele é importante, tá? Mas muito bom, Norma. O que seria legal seria vocês trocarem entre vocês os modelos desses termos. E vocês conseguiriam perceber o que é que funciona de um, que vocês podem usar aí, e o que é que funciona do outro, que eu acho legal, né? E é isso, o termo ele é um contrato, né? Quem aqui é do jurídico mesmo? Tem ninguém do direito aqui? Cadê minha galera? Eu tinha certeza que tinha um advogado aqui pra me Só dar esse você. suporte. É, eu tinha certeza que tinha alguém aqui pra me dar essa força, mas é isso, o contrato, ele é uma definição feita de ambos os lados, né? Então, não é algo estipulado em lei. As cláusulas, elas são construídas por ambas as partes. A única coisa que a lei ela garante é que essas cláusulas não sejam cláusulas leoninas ou autoritárias, né? Então, elas são leoninas a partir do momento em que são cláusulas absurdas, que não fazem sentido ou que violam diretamente a letra da lei. Então, quando vocês fazem esse documento de voluntariado, ele é um contrato que precisa ser analisado com calma, tá? Porque por mais que vocês tenham termo de voluntariado assinado, às vezes o termo ele pode ter brecha. Então, tem que ter muito cuidado na construção desse termo, tá? Beleza. E aí, o último pilar é o pilar de relação com a comunidade, né? Vocês fizeram um movimento que eu já ia fazer, que era pedir para que vocês falassem do que desses pilares chegaram para vocês, assim. Eu percebi que o de voluntariado foi algo bem latente, principalmente porque vocês, meninas, já trabalham muito com voluntariado, né? Mas eu queria saber de vocês se tem algum outro pilar que vocês acham que chama mais a atenção de vocês hoje dentro das organizações de vocês. Algum que deixa com a pulga atrás da orelha? Dani? Um dos pilares que me chamou a atenção é o pilar da comunicação, né? Então, assim, já é algo que nós já, até o esposo da Suelen é coordenador do departamento de comunicação, assim, é algo que a gente já levantou alguns pontos que nós precisamos trabalhar, né? A maneira com que a gente se comunica dentro da instituição, né? Se aquilo que eu estou tentando colocar
está chegando num entendimento, né, adequado daquilo que a gestão interna deseja que chegue, né, para nós ali da parte interna até chegar à ponta. E nós podemos observar o quê? Que o nosso interno está tendo a dificuldade de receber essa comunicação. Entendeu? Então, e também já observamos o que causa, que é o apego ao poder, né, dessas pessoas, conseguir entender a dinâmica que a instituição cresceu, né, que nós precisamos a todo tempo estar em processo de mudança, né, então, assim, é um pilar que me chamou bastante atenção e nós já estamos, assim, pensando em alguma coisa para trabalhar esse relacionamento da maneira de se comunicar, entendeu? Boa. Comunicação geralmente é um pilar que chega muito nesse lugar, Dani. É muito comum a gente sentir muito isso para as outras organizações, né? E não é uma coisa só de vocês, é geral. Comunicação é hábito, né? A gente precisa olhar, a gente precisa compreender. Eu sou um péssimo comunicador. Lucão só falta querer arrancar a minha cabeça. Mentira, eu tô muito melhor. Mas assim, a comunicação ela é uma coisa que ela precisa ser muito habitual, né? A gente precisa ter os pontos de checagem, a gente precisa estar o tempo todo um falando com o outro ali, ter esse cuidado para que o time esteja alinhado, para que as pessoas estejam alinhadas, para que elas recebam as mensagens na mesma linha. Esse ponto de descentralização de poder é uma outra página, mas eu vou trazer para você daqui a pouco. Norma? Coitada, Norma não tá desbloqueando o iPhone dela. Norma. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui, peraí. Consegui? Tá bloqueada ainda seu microfone. Tá, Foi. desativei, consegui. Essa questão do pilar da comunicação, eu fiquei numa dúvida se era essa comunicação interna, como a Daniele trouxe aí, ou se era tipo através de redes sociais, tipo de divulgação, né? Aí eu vi que a nossa organização não possui nenhuma das competências avaliadas. Eu fiquei nessa dúvida. E outro pilar também que me trouxe, eu vou querer uma assessoria, é sobre o pilar da transparência. Mas em que sentido o plano de transparência chegou para você? Essa questão do pilar da transparência, eu queria entender uma forma de repassar a transparência da nossa organização para as pessoas, principalmente para quem já ajuda a gente. A gente tem um modelo de mostrar que foi ajudado por eles próprios, né? Mas eu queria que a gente conseguisse passar essa transparência de uma forma geral para todos. E aí eu vi que a gente ainda está um pouquinho atrás com isso. Boa. Com relação à transparência, eu travei? Ah, Não, tá. Eu tô travado aqui pra mim. Deixa eu fechar minha câmera e abrir. agora Mas pode. enfim, a transparência tem muito a ver com aquele papo que a gente teve no nosso último encontro de governança. É, eu achei um material que eu não tinha compartilhado com vocês ainda, porque eu estava esperando ter o nosso encontro, que é um canal no YouTube que só fala sobre governança e autogestão. Tem vários vídeos da hora, eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo lá, que eu acho que vai ajudar bastante com esse processo de porque o que é transparência, né? A transparência é quando você consegue passar para o time em que pé as coisas estão, boas ou ruins. Isso pode acontecer inclusive numa reunião de checagem. A gente faz muito isso na Fomenta nas RGs, né, que são nossas reuniões gerais de semana. E que eu acho que pode ser um momento onde vocês podem trazer essa transparência para o time. A gente sempre olha isso. A gente também tem um portal onde a gente tem acesso, onde a gente tem acesso a todos os dados, né?
Então a gente vai lá no Notion da Fomenta e a gente tem acesso às finanças, a gente tem acesso à parte organizacional do time. Como a gente trabalha com autogestão na Fomenta, por exemplo, a gente tem noção de cargos e salário, a gente sabe como é que os cargos eles funcionam, quem está em cada cargo, quanto é que recebe, a gente sabe disso. A gente só não sabe valores de transparência de salário individual, né? Tipo, cada um sabe de si, mas, por exemplo, a gente sabe os níveis, quem é sênior, qual é o valor, tudo isso foi um acordo, inclusive, nosso, né? De transparência que a gente aceitou enquanto time para a gente ter acesso a essas informações. Então, primeiro, confortar seu coração. Não é algo que vai acontecer da noite pro dia naturalmente, né? Transparência é assumir risco. Porque ser transparente pode ser bom, mas pode trazer algumas questões de segurança também. Imagine que você é a única pessoa da sua organização que sabe que hoje dormimos com dinheiro, amanhã acordamos sem dinheiro. Mas que nem É todo mundo tá, verdade. nem todo mundo tá acostumado a dormir com esse barulho no ouvido, né? Então, quando você compartilha isso, você tá acostumado a manter a calma, o resto do time pode entrar em desespero, entendeu? Então, É esse, verdade. a transparência ela é progressiva, tá? Com relação à comunicação, nesse lugar aqui a gente olha para a comunicação interna, né? Para a gente entender como ela funciona e também para a comunicação externa. O Lucas vai trazer uma percepção sobre o pilar. Lucas? Boa. Então, em relação a essa questão da comunicação, é isso que o Lu falou. A gente tem um olhar interno também. Não sei se vocês lembram, mas a cada um dos pilares avaliados, a gente tinha aquela questão de vocês têm essa competência ou aquela competência. A gente deixava 3 opções para vocês assinalarem. Vocês poderiam assinalar as 3 ou nenhuma delas, tá? Tudo bem. E aí, para a questão da comunicação, a gente tinha esse olhar interno, perguntava-se como que era essa comunicação interna entre as áreas, justamente porque essa comunicação pode fazer com que vocês consigam traçar algumas estratégias, as áreas podem se comunicar entre si. Então, por exemplo, a área de comunicação mesmo, de marketing da organização de vocês, pode conversar com a área de captação de recursos para saber, tem alguma atividade de captação de recursos que vocês vão fazer, que a gente precisa fazer alguma divulgação em rede social? Então, isso pode ser uma comunicação interna. E da mesma forma, também tem o olhar externo, né, que tipo, é a comunicação para o público de vocês. Então, como que são feitas comunicações nas redes sociais? Aí tem várias coisas que vocês podem pensar. A gente tem um calendário, um cronograma de postagens mensais, a gente divulga determinadas atividades pelas redes sociais. Tudo isso pode entrar como competência. Então, a gente tinha esses 2 olhares, tanto uma questão Interno. interna como também externa para a questão da comunicação. E aí, só para finalizar, até esse ponto da transparência, mesmo Norma, que você perguntou como fazer, a gente tem aqui na Fomenta algumas organizações que a gente já atendeu, que elas utilizavam as próprias redes sociais como um canal de transparência. E aí, um exemplo super simples. Digamos assim, a gente tinha um programa que a gente atendia organizações da causa animal. Então, a organização da causa animal recebe bastante doação e às vezes doações pequenas, né? 10, 20 reais ali que eles mandam, que eles fazem algumas atividades. E como que eles faziam essa transparência com o público que recebia a doação? Eles postavam nos stories do Instagram cada uma das notas fiscais dos gastos que eles tiveram. Então, comprou um lote de vacina, eles postavam ali a nota fiscal daquele lote de vacina que foi comprado e deixavam nos destaques do Instagram. Daí, no destaque do Instagram, escrevia transparência. Então, quem quisesse saber os gastos que tinha, qualquer doador podia entrar ali no Instagram e olhar, tem essa questão de transparência. Às vezes a gente pensa que precisa ser uma coisa super absurda nessa prestação de contas. Mas, às vezes, uma rede social bem administrada, bem utilizada ali, pode servir também como um caminho para isso. Boa. Lucão, gestor, contratem, viu? Eu acho que isso que o Lucas trouxe é exatamente o ponto onde eu ia interligar com vocês. A comunicação externa, ela também tá ligada à comunicação interna, né? É muito difícil você trabalhar uma sem a outra por causa disso que o Lucas falou, a não ser que você esteja com tudo centralizado. As áreas, elas precisam se comunicar para que você consiga passar essas comunicações. A mesma coisa com relação à transparência. A transparência, ela pode ser interna ou externa e ela pode trabalhar os dois aspectos. O meu time, ele pode entender que durmo com dinheiro, acordo sem dinheiro, mas não necessariamente o externo precisa saber disso, né? Então, essa transparência,
ela tem que ser medida, assim, até que nível ela é institucional, até que nível ela é pública, né? Eu gosto da transparência. Eu gosto da transparência e aí eu vou trazer um ponto para vocês. A transparência, ela quebra a centralização. Ela compartilha a responsabilidade, né? Ah, trabalhamos com um projeto. Isso que o Alencar falou. Os colaboradores, eles precisam entender quais são os sacrifícios. E os sacrifícios, eles precisam ser feitos por todo mundo. Ah, não tem um projeto. Se eu trabalho com projeto, eu não tenho um projeto, eu não tenho dinheiro. Ter projeto, eu preciso que o time trabalhe em conjunto. Eu só renovo o projeto com possíveis financiadores se o meu time entrega. Então, meu time, ele começa a entender qual é a responsabilidade que ele tem para manter a organização viva. Ele começa a entender quais são as ações que ele pode fazer, como é que ele pode otimizar o tempo, tá? E a gente faz isso na Fomenta o tempo todo, né, Lucão? Tipo, ó, galera, a gente tá gastando muito tempo com alguns projetos, a gente precisa reduzir, mas a gente precisa trabalhar a otimização de tempo. Quais são os processos que a gente vai eliminar no dia a dia? E aí é isso, o Rodrigo é o nosso presidente lá, que vocês conheceram, mas raramente o Rodrigo entra nessas discussões. Geralmente a gente já leva a solução do que a gente tá fazendo, ó, velho, a gente decidiu isso aqui, a gente tá fazendo isso aqui. Porque a gente começa a entender como a responsabilidade ela é compartilhada, como ela funciona, né? Como a gente tem nossa parcela de, não vou dizer culpa, mas de responsabilidade naquilo que a gente entrega ou não. Então a transparência, ela traz essa clareza, né? E aí tem um outro ponto que a transparência faz também, que é o seguinte, quando a gente trabalha cultura organizacional, quando a gente trabalha transparência, automaticamente nossas ações, elas vão é, é, eu não gosto nem de usar essa palavra, mas eu vou usar expulsar, que é melhor. Expurgar é muito pesado. Mas elas vão expulsar os corpos que não fazem sentido dentro da estrutura. Porque assim, ó, se eu começo a perceber que a Suelen não tá dormindo porque ela não tá conseguindo captar recurso e ela precisa da minha ajuda para captar, eu vou fazer uma escolha. Ou eu fico aqui para lutar junto com a Suelen, ou eu vou procurar outro caminho onde eu não queira ter essa responsabilidade. E aí passa a ser uma ação onde não são vocês que vão decidir quem ficou ou não. As pessoas por si só vão começar a tomar essa decisão. Tipo, pô, não faz mais sentido pra mim estar aqui. Entendem? É uma. E é Transforma a assim, autopercepção. Sim. Luiz, às vezes a gente tem medo de tomar algumas decisões importantes na instituição exatamente por esse reflexo de afastamento de algumas pessoas. Só que a gente não tem a compreensão de que, de repente, esse afastamento seria bom. Necessário, fundamental. Trago-vos a prova viva aqui. Meu amigo Lucas era da Fomento e saiu. Não foi, Lucão? Lucão alçou novos voos e voltou. Ele precisou vivenciar outras experiências, né? Precisou conhecer outras coisas, não foi, Lucão? Traga sua experiência aí, Lucas, tá? Aproveite hoje, compartilhe com a gente. Boa. Então, no meu caso, o que aconteceu foi que eu entrei na Fomenta na época de estágio. Então, eu sou formado em engenharia florestal. A área nada a ver com o que a gente trabalha aqui dentro da Fomenta. A gente trabalha muito mais questões sociais. E aí eu queria experienciar um pouco mais esse lado da área florestal, ainda mais porque eu estava na época de estágio. Então, a gente entendeu que tipo, a Fomenta, enquanto organização, não conseguia me proporcionar aquela experiência técnica da área florestal. Então, por isso, eu acabei optando por seguir outros lugares. Foi legal, tive uma experiência, mas depois, voltando assim, aí o Rodrigo, que vocês conheceram, ele perguntou, Lucas, você não quer voltar para trabalhar aqui na parte de gestão? Eu falei, não, quero. Não é uma coisa assim que a área florestal foi legal, mas também ao mesmo tempo essa parte social me encanta. Aí eu acabei decidindo por voltar. Mas é muito isso, né? Esse ponto de explorar algumas áreas, ser franco também com quem você trabalha, para tipo, falar, olha, estou saindo por tal motivo, ou estou fazendo essa decisão por tal motivo. E aí as duas partes muito bem alinhadas, fica muito mais fácil tomar qualquer decisão. Perfeito, perfeito. O Alencar falou que precisava sair, mas que ele gostou da reunião. Depois a gente manda para ele o link. Isso que o Lucas trouxe é essencial. O que aconteceu foi, o Lucas ele não foi um estagiário ruim, não era a pior pessoa do mundo, não tivemos problemas com o Lucas, né? Muito pelo contrário, gestor de projeto fantástico, viu? Inclusive falei que o Lucão contratem mesmo.
O Lucas é extremamente organizado e, assim, tem um perfil profissional tão bom que o Rodrigo mandou mensagem pra ele. Fez, Lucas, volta pra nós, agora que você já descobriu o mundo. Porque é isso, a gente precisa entender o nível de maturidade do nosso time. Eu, por exemplo, eu chego na Fomenta num lugar completamente diferente do Lucas. Quando eu cheguei na Fomenta, eu já tinha formação, eu já tinha passado pelo estágio, eu já tinha vivenciado a advocacia tradicional, já tinha passado pelas comissões da ordem, já tinha vivido gestão em cenário corporativo. Então eu chego num lugar como a Fomenta e digo, não, tô tranquilo aqui. É aqui que flui pra mim, né? A gente precisa entender isso que você falou, Suelen. As pessoas, elas vão ter essa autopercepção e elas vão precisar ir embora. A organização muda, gente, o mundo muda. Não sei se vocês já viram a teoria do Nassim Taleb, né? Que é a gestão do caos. Vou até pegar o nome aqui, gente. Perdoe meu TDAH. Já viu? Já viu, Su? Sim, em psicologia a gente trabalha muito essa questão do caos. Ih, esqueci que eu tava falando com a psicóloga. Me perdoe. É Antifrágil, do Nassim Taleb. Esse livro do Antifrágil, ele é sensacional. A gente fez um comparativo com ele num módulo de sustentabilidade econômica, que a gente fala de como a gente consegue lidar como a gente não está preparado para o caos, né? Mas como minimamente a gente pode se estruturar pensando na cultura do erro, por exemplo. Então, processo pandêmico, ninguém estava preparado. O discurso era 2 meses e estamos todo mundo de boa. 15 dias, fechar tudo e a gente tá feliz. Fiquei quase um ano chorando, mais de um ano, né? Da gente naquele processo, usando máscara, saindo com cuidado, esperando vacina. Chorei, entendeu? Passei mal horrores. Mas foi um processo que ninguém esperava. As organizações não estavam preparadas para isso, né? As pessoas não estavam preparadas para isso. E o impacto que isso gerou isso em nível de escalada, né? Eu tava conversando com as pessoas, tava tendo uma discussão essa semana de alguns teóricos, né? E aí as pessoas estavam discutindo os efeitos colaterais da vacina, né? A gente tá falando dos problemas que a gente tá tendo com a Antivac, enfim, quais são os problemas que sugere, e as pessoas estavam falando que, é, aquele velho discurso, né, que a vacina pós-Covid estava gerando vários problemas cardíacos nas pessoas, né, trazendo como efeito colateral da vacina. E aí um dos pesquisadores, ele levantou uma bola que ele falou, não, mas é claro que no pós-pandemia a gente ia ter problema cardíaco. A gente aumentou em 80% o consumo de fast food em casa após a pandemia, as entregas. O estilo de vida mudou completamente. Eu, até o final de 2022, eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade e ataque de pânico. Nunca tive. Quando eu tive a primeira vez, eu achei que eu tava morrendo. Fui parar no hospital. Falei, meu Deus, tô infartando isso aí. Cheguei no hospital médico, Calman, meu filho. Calman resolve o que é que você tem. Terapia, viu? Toda semana. Porque é isso, o nosso estilo de vida ele mudou completamente. Essa centralização ela adoece. Eu falei da gente dormir e acordar com os problemas na cabeça, isso é real, né? Quanto tempo sem férias, né? Quanto tempo sem férias, né, Dani? Quanto tempo que a gente não curte uma praia sem pensar nos problemas da organização, né? Então eu acho que esse processo de autopercepção, ele é importante também quando a gente começa a entender esses pilares. Transparência. Quando a gente Quando a gente compartilha, a gente dorme com menos dor de cabeça. E aí agora eu vou compartilhar com vocês, pra gente só partir pra nossa finalização. O tempo, né, na roda de conversa, eu acho tão triste estar falando com o Lucas hoje, é muito rápido, 1 hora e meia, passa rapidinho, velho. Então, os pilares, eles vão definir aquela maturidade que vocês falaram lá. Aquela porcentagem que o Lucas falou, vem muito disso. E não se apeguem a isso, porque não é sobre bom ou ruim, é sobre como vocês enxergam. Às vezes você tem uma maturidade muito da hora. Quando você começa a olhar para transparência, por exemplo, normas, às vezes você já tem técnicas de transparência que você nem percebe. Às vezes você mandar uma mensagem no grupo, todo dia, dizendo, gente, aconteceu isso, isso e isso aqui, hein? É uma ação de transparência. Então, o processo aqui não é só sobre estruturação também, não, tá? É sobre autopercepção também.
Às vezes a gente acha que o problema tá na organização, não tá. Às vezes o problema tá na gente, vou dizer logo. Então, se auto-perceber faz parte. Descentralizar o poder, Dani. É isso. E é isso. Poder é uma parada muito complexa em organização do terceiro setor. Principalmente quando essa organização está inserida em contextos religiosos. Que aí é o caso de vocês. Porque é muito difícil não se confundir as coisas, né? Mas elas estão interligadas, mas elas são coisas diferentes, né? É, e isso é muito comum de se confundir. Descentralizar esse poder é e é muito complexo, porque é isso. Nós somos seres humanos factíveis ao poder, né? Estamos ali inseridos no poder, né? Quebrar isso é difícil. Trabalhar em cima disso é muito difícil. No recorte de vocês é mais difícil ainda. E, óbvio, eu trago aqui conhecimento de causa mesmo. Porque o ponto não é o que se traz dentro do contexto religião, mas é o que se traz dentro do contexto humanizado. O que nós seres humanos temos é uma dificuldade de descentralizar o poder. E isso não é uma coisa consciente, tá? A pessoa não chega e fica, oh meu Deus, preciso ter muito poder. Não. Você vai aprendendo a gerir aquilo e no final das contas você tem difícil de soltar a mão, né? Os espiritualistas dizem o quê, Dani? Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Esse é o processo de segregação institucional, que é complicado no caso de vocês. E é por isso que esse processo de descentralização de vocês vai ser mais difícil do que para outras organizações. Inclusive, é um processo que eu acho que vocês deviam trabalhar em assessoria, inclusive. Dani, pode falar. Assim, eu penso da seguinte forma, Luiz. Essa questão da descentralização do poder, ela, ao meu ver, a gente tem que cuidar muito também com isso, porque as pessoas elas fazem uma visão do descentralizar como deixar tudo Acontecer do jeito que ah, quer. lá vão ter, entendeu? E não é isso, né? Então, assim, eu sempre coloco a importância primeira coisa, uma das coisas que eu trouxe para a instituição, o ouvir sem levar para o pessoal. Exatamente. Certo? Quando você pede lá sugestões, lá, eu vivo colocando, agora nós estamos tendo alguns coordenadores que estão pegando também o lance de colocar linkzinho de sugestões, de avaliação, entendeu? Então, nós temos algumas pessoas que recebem isso como pontos de crítica. E eu sempre vejo isso como ponto de crescimento, porque a partir do momento que você começa a entender, que nem a gente tem uma crítica muito grande há anos em relação ao acolhimento. E aí agora eu orientei os coordenadores, eu falei, eu quero que mude a pergunta, né? Coloque lá uma pergunta na avaliação, o que você sugere para melhorarmos o nosso acolhimento? Entendeu? Porque eu preciso entender o que é que as pessoas estão querendo com esse acolhimento. Porque senão você vai tomando medidas sem ter êxito no que realmente o público entende por isso, entende? Então, assim, as diretrizes precisam ser seguidas dentro desse descentralizar, porque senão Sim. vira o caos, entendeu? E assim, quando você deu a passagem, dai a César o que é de César, mas o que essa nem tanto é o nosso entrave. O nosso maior entrave somos espíritos inferiores. Vamos errar. Ok, vamos errar, certo? Mas, espera, o que que nós precisamos fazer para isso aqui funcionar? Entende? Então, assim, ter lá um regimento Como não repetir o erro, né? gigantesco, um regimento lá com o processo de todas as atividades, e aí você ter quem ajudou a construir isso, sendo uma das primeiras pessoas a não seguir aquilo que exige do outro, então isso a gente entra numa margem que eu dou um outro nominho, hipocrisia.
Perfeito, entende? perfeito. É sobre isso. Eu acho que é isso, assim, esse recorte que vocês estão inseridas, e aí é por isso que eu trouxe isso nesse lugar de descentralização de poder, para que vocês entendam aqui como um espaço seguro para vocês compartilharem isso também. Porque eu entendo essa diferença, né? Por exemplo, as ações em termos de descentralização para a norma não é que seja mais simples, elas vão perpassar por outros caminhos, por exemplo, que provavelmente para vocês não vão perpassar. Norma? Falando dessa descentralização de poder, e eu achei interessante trazer essa questão de quando algo religioso é mais difícil. No nosso caso, quando eu iniciei o Padrões da Educação, na minha mente, quando eu idealizei essa ideia, na minha mente era para acontecer dentro de uma igreja que eu participava, era para estar atrelado. E os percalços da vida, os caminhos que foi me direcionando, me levou para bem longe de igreja. Só que uma igreja, Tá tocando o seu celular, eu acho. É, de bem na boas. hora que eu estou falando. Boa. Peraí. Tá, Foi. voltei. Já foi, deixa eu voltar. Ah, ela saiu, vou voltar. Eu acho que é isso. Esses caminhos, eles precisam estar latentes para vocês duas, principalmente, porque eu acho que são coisas que vão permear vocês no dia a dia. Não tem como fugir disso, essas relações interpessoais, né? Aquilo que você falou, as pessoas vão levar pro pessoal, mas descentralização de poder é a gente entender que nós não somos o dono da razão todas as vezes também. Ah, eu sou, sei lá, líder de um determinado processo, mas quem conhece de administração é a Dani. Se ela tá me dizendo que esse processo que eu tô falando não vai funcionar, eu tenho que diminuir o eu e entender que o que ela tá falando pode ter razão. E às vezes eu posso até não concordar, mas eu tenho que confiar que no processo ela tem um conhecimento técnico mais amplo que o meu, né? Então esse processo de descentralizar, ele vem muito disso. Desse aspecto da gente entender que as relações humanas, elas vão influenciar diretamente nas relações institucionais. E aí, por que que eu falo dessa diferença? Porque vocês estão lidando com dois recortes institucionais diferentes. Até que nível, e é muito louco isso, né? Porque cada um tem seu papel. Gente, me perdoa, saiu Tranquila. tudo. Tranquila, não, Mas pode concluir. aqui para finalizar, aí, enfim, hoje a gente consegue fazer um trabalho de uma educação cristã, que era o que eu queria no fundo, mas realmente Padrões da Educação não era para estar inserido em nenhuma religião. E Boa. essa questão de descentralizar é o que eu mais quero na minha vida. E eu sempre trago isso nas reuniões que eu tenho aqui com o pessoal, que todo mundo tem o seu papel aqui dentro. E às vezes eu falo até para eles assim, gente, eu não sou patroa de ninguém, não me vejam como patroa, porque tudo tem aquela mente enorme, a diretora, isso aqui, todo É, mundo tem papel. Inclusive, às vezes eu faço esse trabalho de delegar algumas funções que na minha mente eu poderia fazer, mas eu falo, não, vou dar essa responsabilidade para eles ir pegando, né? E descentralizando mesmo, não colocando o poder todo em cima de mim, porque no momento que eu não tiver, outras pessoas podem sim fazer o meu trabalho, é. né? E achei interessante esse ponto que tu trouxe. Compartilhar a tomada de decisão, né? E é isso, para que vocês se sintam à vontade, é aquilo, né? Aqui a gente está num ambiente muito plural, de pessoas plurais, né? Com diferentes recortes religiosos, por exemplo. Mas eu sei o quanto isso vai influenciar dentro das organizações de cada um de vocês. E aí a gente precisa trazer isso no aspecto do que eu disse, por exemplo, né? É, As vivências são muito parecidas. A gente acabou de ter essa conclusão com que a Norma trouxe. O afastamento dela, da organização dela, para esse processo mais distante funcionou. No caso de vocês é diferente. Vocês precisam aprender a como lidar com essa dinâmica de poder. Como essa dinâmica de poder funciona? Ah, Luiz, mas a ideia não era a gente lidar com essa dinâmica de poder, né? Na teoria.
Na teoria, o ideal era que todo mundo entendesse que a gente tá trabalhando por um propósito maior, né? Mas se fosse assim, ninguém tava aqui trabalhando. Ninguém tava aqui, ninguém tava encarnado, né, Dani? Ninguém tava aqui. Então, esse é o processo que a gente precisa internalizar também. Até que ponto as coisas se conversam, mas até que ponto a gente precisa trabalhar essa dinâmica de poder. E aí eu acho que é uma provocação que eu deixo pra vocês hoje. Vamos ver como é que isso chega no nosso próximo encontro, que eu acho que isso vai plantar uma semente na cabeça de vocês aí. Mas enfim, vamos que vamos. Esses pilares vão definir a maturidade organizacional de vocês e a partir daí a gente vai entender as fases da OSC, né? Então a trajetória de qualquer organização, ela não é linear. A gente tem uma trajetória que ela vai mudando o caminho ali. Então, às vezes a gente está aqui em A, a gente sobe, né? A organização muda, para, volta, sai um, entra outro. A gente começa tudo de novo, às vezes. Ah, parou, chega, vamos voltar do zero. Então, a gente precisa entender que essas trajetórias, essa trajetória, ela não é sobre estar certo ou estar errado, como eu falei para vocês. É sobre onde a gente está agora. Em que lugar desse percurso a gente está agora, né? E aí a gente precisa entender que há diferenças na trajetória de OSC e de empresa. Eu sou uma ONG, eu sou uma OSC. Não sou uma startup. Quer dizer, até posso ser uma startup. Mas eu não sou uma organização do segundo setor. Eu sempre, a pessoa fala assim, ah, para você então, o que é que diferencia uma OSC de uma empresa? É uma pergunta que a gente sempre ouve, principalmente a gente que está no terceiro setor, né? E aí, geralmente a gente vai trazer todas as diferenças, e aí eu achei um ponto que é claro, que todo mundo entende na hora em que eu falo, que é o seguinte: lucro espera, fome não espera. Educação não espera, violência não espera. A gente precisa trabalhar em cima disso na hora. Essa é a maior diferença do segundo setor para o terceiro setor. Primeiro a gente resolve o problema, a gente olha para a gestão depois, que é o que fez com que todo mundo tivesse no problema que tá agora. Eu gostei que a Sueli dá logo risada. A gente resolve o BO primeiro, né? Ah, vamos lá, porque a gente precisa ajudar as crianças da nossa região, a gente precisa ajudar as famílias da nossa região, a gente precisa levar uma palavra de evolução espiritual para as pessoas da nossa região. A gente precisa que as pessoas sejam menos violentas, a gente precisa que as pessoas amem mais, a gente precisa que as pessoas se alimentem. E nisso a gente vai fazendo. De onde vem o dinheiro, a gente não sabe. Quem acorda de madrugada para fazer, a gente não sabe. A gente só para olhar para isso quando já está insustentável. Então é essa a diferença que traz, né? A trajetória ela é diferente. Enquanto a empresa ela para pensar no projeto, a gente demora para chegar a esse contexto. Então também, mas também tem as semelhanças. A gente trabalha com comunicação, a gente trabalha com transparência, a gente precisa ter meta, a gente precisa ter gestão de pessoas, a gente precisa ter gestão de projeto. Ninguém quer perder tempo, porque tempo é dinheiro. Nós somos organizações do terceiro setor, mas a gente está inserido num cenário capitalista, né? Todo mundo paga a conta. Então, esses são os contextos que a gente precisa entender, né? Uma OSC, ela pode se estabilizar em algumas das fases e pode permanecer nela tranquilamente. Isso não é um problema. Foi o que eu disse a vocês. A gente precisa entender o que a gente quer e onde a gente quer chegar, né? Vocês receberam as fases de vocês. Eu até coloquei aqui que são algumas fases, né? Que a gente já deixou preparada aqui, né? A gente só trouxe o recorte das fases em que vocês estiveram. Então, por exemplo, né? As fases elas passam por esse processo de evolução da ideia do projeto social para o grupo organizado e coletivo e a gente pode ficar só na ideia, inclusive só no projeto social. Inclusive, minha organização hoje, eu quero formalizar ela e entendam, formalização não significa fase, tá? Eu posso estar formalizado e ainda ser um projeto social, que é o que eu quero, inclusive. Amo, adoro, fico feliz. Quando você chega em grupo organizado e coletivo em outras fases maiores, isso muda completamente. Mas vamos lá. Vamos entender quais são os saltos e quais são as maturidades nesse processo, tá? Então vamos lá. Projeto social, né? É uma organização com início recente, né? Um grupo pequeno de voluntários realizando ações pontuais. A gente não tem entregas constantes. O importante aqui não é só entender as características, não.
a gente precisa entender quais são os gatilhos. O gatilho é atividades pontuais. A gente faz uma ação, a gente faz um projeto, a gente faz um programa. Quais são as dores principais? Engajamento, planejamento de atividade, limitações financeiras e gestão do tempo. Acho que só uma organização está em projeto social, né, Lucão? Só uma das organizações ficou. Ó. A gente tem um recorde de documentação. Eu acho que inclusive foi a da Liga dos Heróis. Depois, se quiser. Não? Foi não? Quem foi? Foi a New Hope. New Hope, boa. Depois passa pro João. A gente tem os grupos organizados e coletivos, né? Que são os grupos de voluntários com modelo de gestão definido e com mais projeto em execução. Minha organização, inclusive, está nesse recorte. Atividades há mais de 2 anos e alguma presença nas redes sociais. Esse é o gatilho para a gente identificar, né? Geralmente, quais são as dores? Captação de recurso, porque quando não é uma organização formalizada, é mais difícil de você conseguir captar. Engajamento, tá? Fora do núcleo central. Então, geralmente, a galera que está mais conectada à gestão tem um engajamento maior, mas a galera que está mais na operação tem um engajamento menor. Centralização dos fundadores ou líderes. Vamos lá, galera. Quero ver vocês descansando no final de semana, hein? Quem trabalha depois das 18 tá violando aí os movimentos sindicais. Limitação do tempo das lideranças. Então, a gente precisa trabalhar. Gente, ó, vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Liderança ajuda, a operação ajuda, mas não faz o trabalho da ponta. Porque a liderança ela precisa ter um olhar estratégico. E se você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para pensar estrategicamente. É simples. Ah, Luiz, é uma questão hierárquica isso de relação de poder? Não é, gente. Poder é uma coisa. Cada um tem que fazer o seu papel. Se o meu papel é trabalhar na operação, eu vou pensar em como a operação pode funcionar melhor. Se o meu papel é ser liderança operacional, eu tenho que pensar como a minha operação vai funcionar da melhor forma. Para eu pensar em como a minha operação vai funcionar da melhor forma, eu tenho que parar, eu tenho que analisar dado, eu tenho que pensar estrategicamente, eu tenho que entender quem sai, quem fica, eu tenho que entender quem muda de papel, quem fica em outro papel. Para fazer isso, eu tenho que ter tempo de qualidade para poder pensar. Estudar também é trabalho, entendeu? Não é só colocar só a mão na massa, não. Entendeu? Esse tempo, inclusive, isso vai permear todo mundo. Porque a sua operação, ela também tem que ter um tempo de qualidade para pensar naquilo que ela vai fazer. Então, vamos começar a entender que a gente precisa se libertar desse contexto. Recém-formalizada, né? O gatilho aqui é possui CNPJ. Lembrando, não necessariamente define a fase. Você pode estar aqui com seu CNPJ recém-formalizado, mas você pode estar aqui como projeto social. O que define aqui a estrutura? Lucão, pode falar? Boa. Eu só ia fazer um adendo aqui, porque também um ponto que essas fases, elas são uma coisa criada pela Fomenta, né? Uma metodologia da Fomenta para É, colocar essas fases. Então, não necessariamente o nome está ali recém-formalizado, mas tem organizações que ainda não estão formalizadas, que também estão nessa fase. Por quê? Porque possuem exatamente. algumas das características, possuem algumas das dores, pode não necessariamente possuir os documentos, né? Que é algum caso, tipo, às vezes não tem o cartão CNPJ ainda. Mas é só para explicar que não necessariamente a sua organização pode estar naquela fase, mas não necessariamente vai ter todas essas características, essas dores, tá? Boa. E eu acho que é importante a gente olhar para essas características, porque muitas vezes você não tem CNPJ, mas você já tem uma apropriação do terceiro setor e você já tem perfil de associação e fundação. Você só não tem um documento que diz isso. A estrutura, né, de execução você já tem, né? O processo de captação aqui de recursos para manutenção das atividades funcionárias geralmente é uma dor. A falta de entendimento de qual é o próximo passo. E essa dor aqui é uma das que eu acho mais interessantes, né? Principalmente de atuação como de obrigação legais. Por que que geralmente organizações nesse perfil têm esse problema de entendimento dos próximos passos? Porque aqui é chegada a hora de parar e voltar às casas. É um momento em que a gente precisa entender, não é sobre avançar, é sobre como a gente precisa voltar lá atrás e entender que, por norma, ela precisa dormir de noite, né? Ela precisa pegar o final de semana dela e ficar tranquila, ela precisa tirar um dia de folga e ficar suave e saber que, mesmo ela não estando na organização, porque ela participou de um evento, por exemplo, lá, terceiro setor, o marketing está funcionando, o financeiro está funcionando, o RH está pagando todo mundo, os projetos estão sendo escritos da mesma forma, mesmo que ela esteja viajando durante 5 dias para participar de um evento do terceiro setor.
Então, voltar a essas casas é importante para a gente entender como a gente pode combater essas dores, né? E o outro ponto é a fase de consolidação, né? Que é a organização que reconhece a importância da gestão e está em processo de implementação de modelo de gestão. Geralmente, o gatilho é o desejo de criar uma área de captação de recursos e ou comunicação, que foi o que todo mundo trouxe aí que está com BO, hein? Que é o desejo também da gente entender as estruturações dentro da nossa organização. As principais dores são recurso livre, que é o recurso para investimento em gestão. Geralmente essas organizações elas estão muito presas a editais. Editais geralmente não trazem recurso livre. É um recurso muito amarrado. Como estruturar as áreas de comunicação de voluntariado, né? Então, como é que a gente consegue ter uma área mais estruturada para voluntariado, captação de recurso, para comunicação, para modelo de cultura organizacional, né? Quais são as definições de cargos e responsabilidades dos nossos voluntários? Eu só tenho um voluntário ou ele sabe exatamente o que ele vai fazer dentro da minha organização? Ele sabe qual é o papel dele, até que ponto ele se desenvolve, né? E como eu trabalho o engajamento desse time de voluntariado. Então, no processo, essa fase de consolidação é uma fase de estruturação, né? Para frente, a gente tem a fase de crescimento, referência corporativa. Tem algumas organizações que atuam aqui, mas são organizações gigantescas, principalmente na fase corporativa. O Gerando Falcões, por exemplo. Estrutura absurda. Não sei se vocês conhecem Gerando Falcões, mas se vocês conhecem, já é absurda, né? Fomenta também tá aqui. Norma, pode falar. A minha, o meu relatório institucional veio com essa fase de consolidação. E aí, antes de ter essa reunião, eu senti uma tristeza, primeiramente, com a nota, mas eu falei, eu preciso ver qual é a máxima dessa nota para me ver se eu posso ficar triste ou não. Não tem tristeza. Mas eu fiquei feliz ao mesmo tempo quando eu vi, meu Deus, esse tanto de casinha eu já andei, eu estou lá na consolidação, então eu estou no bom caminho. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou até. Aí até enumerei, eu já estou nessa fase mais resistente, que está tendendo a se tornar forte, né? Mais firme, mais estável. Então, eu estou indo pelo caminho certo. Fiquei feliz depois de entender isso, mas foi muito bom esse relatório, porque eu entendi o que eu não possuo, o que eu tenho que correr atrás para possuir, né? E engraçado que quando tu falou, Luiz, sobre essa questão do operacional estar funcionando para a liderança, pensar, estudar, agir e ter esses pontos estratégicos, eu já faço isso o tempo inteiro. E eu falo sempre isso nas reuniões que eu faço aqui com os professores. É, eu já tive que dar aula, né? Chegar muitas vezes eu dei aula, mas eu falava com ela, gente, quando vocês faltam, que eu tenho que ir para a sala de aula, eu perco tempo de estar estudando, de estar pensando, estrategicamente procurando opções de crescimento, né? Porque todas as vezes que me sobra esse tempo, que eu tenho esse tempo para pensar, para agir, para trabalhar, o que é que está faltando, o que é que eu tenho que correr atrás, elas têm que estar lá fazendo o papel dela. E isso já gerou muito resultado, né? Mas voltando para a consolidação aqui, no final eu fiquei feliz que eu estou em consolidação. É um rever. Não é isso. É exatamente sobre isso. Não é sobre, tipo, tá bom ou não, certo ou errado. É sobre o recorte do lugar onde vocês estão. Porque agora vocês conseguem ter uma percepção de, poxa, Luiz, quero chegar na consolidação. Ou Luiz, quero ficar onde eu tô, mas eu quero melhorar esse ponto. É através do relatório institucional que a gente consegue entender aqui, por exemplo, quais são os pontos que a gente vai trabalhar com vocês. Porque a gente consegue perceber quais são os pontos em que vocês precisam de ajuda, por exemplo, né? Então, esse é o processo, tá? Por isso que a gente escolheu trazer isso hoje, né? Gente, hoje a gente bateu às 10h30, porque eu sabia que a gente ia passar esse tempo, me perdoem. Mas eu vou pedir para vocês mais 10 minutinhos, tem problema? Só para o Lucão explicar para vocês o formulário. Ele vai mostrar para vocês o formulário. Depois a gente vai passar a avaliação do dia e a nossa foto.
E aí eu quero continuar essa discussão com vocês sobre o relatório no nosso grupo do WhatsApp, pode ser? Eu tô gostando muito que a gente tá levando muitas comunicações legais lá no grupo do WhatsApp. E aí eu acho que a gente falar do relatório vai ser da hora. E se vocês virem que precisam de, a gente precisa destrinchar isso melhor do relatório, assessoria. Beleza? Tamo junto. A gente tem encontro da rede até dezembro. Estamos lutando aí para que a nossa rede siga viva, hein? Em 2025. Será? Será que vem aí? E aí a gente mantém essa discussão viva, porque eu quero ver vocês chegando no final do ano aí com outra cara, com outro planejamento estratégico e com outra estrutura, tá certo? Lucão, o palco é seu. Boa, obrigadão, Lu. E Norma, não se preocupe em relação à nota, tá? A nota é realmente uma autoavaliação de vocês, então é muito uma percepção que vocês deram ali. E já essa fase da OSCE é um pouco mais uma questão que a gente da Fomento foi falando assim, ó, vocês têm tais características e tudo mais. Mas, gente, o que eu queria falar com vocês nesses minutinhos finais é a respeito de uma avaliação parcial que a gente faz aqui sobre a rede. Então, qual que é a ideia dessa avaliação? Como a gente está chegando agora na metade dos encontros da rede, a gente já se conhece, já tem um pouco mais de noção de como funciona a rede Fortalecendo Quem Transforma, nós da Fomenta a gente gosta de fazer essa avaliação parcial, que é para coletar um pouco mais as percepções de vocês de como tem sido a rede na visão de vocês, para que também a gente consiga melhorar aí para a sequência final que a gente vai ter dos encontros, tá? Então a gente montou um formulário. Esse formulário ele é super simples, acho que dá em torno de 10 minutos para ser respondido. Aí ele vai ter 3 sessões de perguntas ali. Eu vou mostrar a tela aqui rapidinho para vocês, só para explicar mesmo o andamento dele. Só tenho que ver aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu achar aqui. Aqui. Acho que está indo aí a tela para vocês, né? Tá? Maravilha. Então, ele é um formulário simples, que ele vai ser 3 sessõezinhas. Então, a primeira, a gente gostaria de saber de vocês o que está funcionando na rede, tá? Então, a gente usa da dinâmica do que bom, que pena, que tal. Então, vocês falem para a gente o que está funcionando na rede, o que vocês estão gostando de ver, o que vocês sentem ainda que não está tão legal, assim, acho que pode melhorar tal e tal aspecto. Beleza, pode colocar aqui, fiquem super à vontade, tá? E aí a gente pergunta o que tal, que nada mais é do que saber de vocês a sugestão que vocês têm. Então, poxa, Lu, Fomenta, seria legal talvez trazer tal assunto. Que tal a gente fazer tal dinâmica? Então, esse espaço nada mais é do que vocês ficarem super à vontade para responder a respeito disso. Depois a gente vem mais por uma questão de entender como está a relação entre vocês da organização. Porque uma das coisas que a gente mais gosta, que a gente mais incentiva enquanto rede, é que vocês troquem entre vocês. Seja pelo grupo do WhatsApp, seja por conversas de mensagens individuais. Mas hoje, por exemplo, ao momento que a gente estava conversando sobre os pilares, a gente viu que tem organização que tem um termo de voluntariado, pode talvez ser ter uma conversa legal com outra organização para falar, oxa, eu poderia compartilhar comigo o termo de voluntariado de vocês, como funciona isso? Então, nada mais é o que a gente espera, nada mais é do que essa aproximação entre as organizações. Então, a gente faz essas perguntas aqui, muito voltado para entender como tem rolado essa dinâmica com vocês, tá? A maioria das perguntas são de assinalar, tem algumas outras aqui que são para escrever. E, para além disso, a gente vai para a última sessão, que é uma relação com o Instituto SLC. Também para entender como tem funcionado, se vocês têm conseguido estar em contato com o Instituto SLC ou não, se a rede também trouxe essa aproximação para vocês com eles. E, por fim, aí a gente finaliza, que nada mais é do que autorizar a divulgação ou não dessas informações para a gente, tá? Mas o formulário ele é bem simples, quase inteiro de assinalar, pouquíssimas coisas para escrever. E a ideia principal é essa, de coletar as percepções com vocês de como que tem sido a rede até a metade já, né, desse ciclo, para que a gente possa aí cada vez mais melhorar e conseguir melhor atender vocês. Tá bom? Se ficar alguma dúvida, vocês podem falar aí, mas é isso a respeito do formulário. Ah, lembrei de um ponto aqui antes de abrir para dúvida. Ele é um formulário anônimo, tá? Então, você pode escrever ali, a gente não vai saber quem de fato respondeu. E, além disso, daí também o prazo de resposta, a gente espera aí que pelo menos até semana que vem, na sexta-feira, se vocês conseguirem responder, eu vou estar mandando por e-mail todas as informações e tudo mais, para que possa ser respondido, mando também pelo WhatsApp. Mas é basicamente isso. Se ficar alguma dúvida também, tenha à vontade, tá? Boa. Alguma dúvida aí? Su? Eu tenho. É por instituição ou por pessoa participante?
Ele é por instituição, tá bom? Boa. Fechadíssimo, então. E aí vocês vão ver que é uma avaliação legal para a gente ter aquela análise, né, do que rolou. Inclusive, é por instituição, mas vocês podem responder juntas, né? Nada impede. Dá uma olhada, ver as perguntas, fazem juntos ali que dá resultado da hora. O Lucão vai mandar também aí o formulário do dia, da avaliação do dia. Gente, eu tô muito feliz que a gente está conseguindo destrinchar esses pontos de gestão de vocês, tá? É, eu vou compartilhar lá no grupo. é, o link tá aí no chat, tá, gente? Aí vocês vão preenchendo enquanto eu tô falando aqui. Eu vou mandar no grupo o canal do YouTube sobre governança, que eu queria mandar para vocês darem uma olhada. E eu quero discutir mais sobre o relatório lá no grupo do WhatsApp. Eu quero que a gente dê uma olhada no relatório, que a gente veja os pontos que precisam ser latentes também. Eu vou puxar uma outra discussão que eu deixei anotada aqui, gente, que é sobre a gestão de time, que vocês trouxeram no último encontro, que a Dani trouxe, Norma compartilhou sobre como gerir melhor o time, tomada de decisão, como dizer não, algumas coisas nesse recorte. Pra gente trabalhar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, quero ver como é que vocês estão avançando. Dani e Suelen, peçam as assessorias, tá? A Arlete também vai pedir, podem pedir já. A Arlete já tinha falado que ia pedir assessoria pra gente olhar pra formalização também dela, mas peçam assessoria, não esperem, tá? Que eu acho que vai ajudar muito vocês antes da execução do projeto. E aí vocês podem perguntar a Norma como é que foi, a experiência dela, que eu acho que ela vai trazer bem assim. Norma tá craque já em pegar as assessorias, principalmente para desenvolvimento dos projetos internos dela lá. Então, vamos olhar para esses recortes juntos, tá bom? E tem meu WhatsApp lá também. Se vocês quiserem mandar só uma mensagem para mim, Luiz, precisamos de ajuda nisso aqui. Eu vou olhar para vocês como é que a gente pode criar essa ajuda e vou compartilhar com a rede também, beleza? Então, preencham lá o forms. Todo mundo na avaliação de hoje. O Lucão vai acompanhando só os números de respostas aí, viu? Vai lá, viu? Deixa eu ver aqui no. Boa. Formulário de avaliação é tão rapidinho, né? De responder. Mas nunca deixe para depois, senão ninguém nunca responde. E vocês precisam me ajudar para eu preparar melhor os encontros de vocês. Boa. Show de bola. A Norma, coitada, caiu de novo. Ela troca da tela para poder fazer as coisas, coitada dela cai. Boa. Show de bola, show de bola. É. Depois, Lucão, acho que vale a gente mandar pro Alencar, manda pra ele preencher, tá? Beleza, gente. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Vamos tirar nossa foto. Vamos que vamos, vamos que vamos. Boa. Deixa eu abrir aqui a câmera para tirar foto melhor. Lucão tira. Aqui. Porra, eu vou dizer, Norma e Dani são rápidas em se arrumar para foto. É uma velocidade sensacional. Sempre prontas. Não, sempre ponta tá a Arlete. A Arlete, ela tá sempre pronta pra foto. Mas a Dani e a Norma é rapidão. Fala assim, vamos tirar foto. É uma postura que muda, é um negócio assim, muda, é rápido, é rápido. Amo esse momento, é rápido, rápido. A Arlete tá sempre pronta, a Suelen tá sempre pronta pra foto. Mas as meninas, assim, a mudança de postura é rápida pra foto. Amo, amo. Vamos que vamos, gente. Vamos de fotona. Bora Lucão, você lá? consegue tirar daí? Consigo? Bora lá. Show! Todo mundo sorrindo aí, hein? 2, 3 Hum, e. Deixa eu ver se foi. boa. Aí, foi. Show de bola. Lembrando que a gente tem encontro dia 19 e eu vou fazer, gente, ó, 2 pontos. Provavelmente, nosso próximo encontro pode ser que eu não esteja, não seja o facilitador presente, tá? Então a gente pode ser que tenha outro facilitador aqui. Eu vou estar de atestado. Então vou estar, vou participar, vou passar por um procedimento cirúrgico, então vou ficar alguns dias afastado,
tá? Então pode ser que case com a data ali, então vai ter outro facilitador no lugar que vocês vão gostar também, vocês vão amar. Facilitadores na Fomenta são top, vocês vão amar. Mas eu vou estar agitando o WhatsApp com vocês. Eu quero muito que a gente faça esse WhatsApp rodar, tá? Que essa comunidade se fortaleça, porque assim, independente dos ciclos da comunidade com a Fomenta, vocês vão ser uma comunidade para sempre. Então fortaleçam essa rede de vocês. É o network de vocês que está em jogo aqui, tá bom? Então contem comigo. Dia 19, próximo encontro. Aí eu vou informando para vocês se eu voltar ou não. Eu sei que vocês vão sentir minha falta, mas em outubro eu vou estar aqui, juntinho de vocês. E é isso, beleza? Um abraço, um cheiro, um beijo. Vocês são demais. Um abraço, bom procedimento, viu? Obrigado, obrigado.